tema que nós estamos trazendo hoje é educar para transformar. Vamos primeiro pensar na educação terrena, né? Quando a gente envia uma criança para a escola, desde a creche, do prezinho para a escola, depois alguns poucos privilegiados no planeta, não é só questão do Brasil, né, que conseguem avançar para um nível superior, fazer uma universidade, com certeza aquele ser vai estar se transformando, né? Se a gente pega o exemplo de uma pessoa que é analfabeta, né, que mal reconhece os números, que dirá as frases, né? Então, a gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conviver com pessoas adultos analfabetos. Eu, particularmente, tive, é uma escola, é uma aula, mas também tive a oportunidade de ver esses semi-analfabetos ou analfabetos se alfabetizando na idade adulta, muitas vezes até na terceira idade. E o mundo se transforma para aquele ser que está se alfabetizando. Então, independente da faixa etária, qualquer educação nos transforma, né? Vamos pegar as leis do trânsito. As leis do trânsito no Brasil, até alguns anos atrás, ela era direcionada só para automóveis. Ela não era direcionada para motocicleta nem bicicleta. O que acontecia? Muitos acidentes. Esses acidentes pesavam no sistema público ou privado de saúde e trazia várias outras dificuldades, né? Então, o que aconteceu? Com a educação do trânsito para as motos, através das leis, da obrigação de ter a carteira, ir lá, se educar, aprender quais eram as regras, fazer a provinha teórica, prática, assim como a gente tinha para carro, melhorou e muito essa incidência de problemas envolvendo os motos no trânsito. Hoje, nós, infelizmente, ainda temos um problema do trânsito que está crescendo cada vez mais, né? Que é a questão da bicicleta. Como ainda não está se educando os ciclistas, ainda vamos ver muitos problemas, né? Envolvendo carros, motos, pedestres e os próprios ciclistas. Então, a gente vê como que a educação transforma a sociedade. Mas hoje nós vamos falar de uma educação aqui mais abrangente, muito mais profunda, muito mais abrangente. Mas se a educação formal do nosso planeta, da nossa humanidade atual, já é capaz de nos transformar, imagina a educação quando é realizada dentro de nós, de dentro para fora. Porque a educação formal da Terra, ela é de fora para dentro. Eu vou na aula, sento e absorvo, então, de fora para dentro. Hoje nós vamos trazer aqui a questão oposta, inversa, a educação de dentro para fora. Próximo, por favor. Bom, qual é o momento atual da Terra? Bom, a gente sabe que o nosso planeta está em transformação. Não tem mais como a gente negar. Conceição, isso é coisa de espírita, de espiritualista, de mista, de místico, de quem já é tarólogo, astrólogo e etc. Mas não tem mais como a gente negar. Basta que a gente saiba olhar, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ela está em franca transformação. A pandemia do coronavírus, ela veio marcar uma nova era na forma como a gente vivia até então. Por exemplo, nós aprendemos novas formas de nos comunicar. E isso é impensável. Quando é que nós aqui da Casa da Prece, muitos de nós, era da Casa da Prece antes da pandemia, mas nós nunca imaginamos, gente. Eu sei que nunca diga nunca, mas aqui eu tenho que falar nunca, né? A gente jamais, vamos trocar nunca, tá? Porque eu sei que Emmanuel diz, nunca diga nunca. Então, toda vez eu me corrijo. Jamais imaginávamos que poderíamos estar aqui, virtual, né? Com 27 pessoas, 27 links no virtual, e nós aqui no presencial. Gente, quando que nós imaginamos em 2019
lá na Casa da Prece, né, que ficava ali do outro lado da rua, lá no extremo oposto dessa avenida, a gente poderia fazer isso. De forma alguma. Home office, quem podia fazer home office? Alguns, poucos privilegiados, que a gente nem sabia que existia, porque era tudo a boca pequena, né? Então, nós veio trazer uma enxurrada de novas formas de se comunicar. Por exemplo, inclusive, a questão das redes sociais, né? Hoje em dia, a gente sabe de tudo muito rapidamente. Ah, Conceição, mas já existe antes da pandemia, sim, mas com a pandemia, grande parte da humanidade começou a ter o hábito de estar sempre ali olhando essas notícias. Antes, a gente não ficava tanto com o celular na mão quanto estamos agora e cada vez mais, né? Mas, infelizmente, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá, César. Essa terra gira, viu, gente? É um GIF animado. Estou falando com a pessoa que está passando o PPT, o PowerPoint. Ó, então, a gente esperava grande quantidade de pessoas, né, mais ligadas, mais atentas às questões da sociedade, seja do ponto de vista filosófico, da ciência social, da história, da psiquiatria, da psicologia, da religiosidade. Muitos de nós esperavam que, após essa pandemia, né, a humanidade, se transformasse para melhor. Por quê? Porque foi, sim, um aprendizado extremamente difícil, exaustivo, longo e muito doloroso. Algo que os encarnados aqui, nesse momento, jamais tinham passado. Outros já passaram, mas já estão no plano espiritual. Mas os encarnados aqui, nós não tínhamos passado por essa experiência. Então, a experiência, algo, quando te impacta muito, qual é a sua tendência? Aprender com aquela experiência. Eu estou fazendo raft, não sei se o nome é esse, não. É aquele que nessa encarnação para mim não dá, né? Com a boiacinha, inflar uns remocinhos pequenos no meio daquelas cachoeiras, daquelas correntezas cheias de pedra. Se você tem uma experiência negativa, um dia, Deus nos livre, mas um dia capota, qualquer coisa, qual é a sua tendência? Aprender com aquilo. Onde que eu errei na hora que eu fui fazer um raft? Eu não sei o nome em português, eu lembro que é isso, né? Canoagem. Desculpa, canoagem, né? O que eu posso aprender com aquilo? E eu vou me modificar frente àquilo ali. Então, a gente esperava a mesma coisa, que diante de tantas pedras, dessa correnteza toda que foi a situação do coronavírus no planeta, a gente realmente se modificasse e entrasse numa nova forma de viver aqui na Terra. Mas não foi isso que aconteceu. Nós não nos tornamos mais harmoniosos. Harmonioso o quê? Um em relação com o outro. Esse entrelaçar, né? Nós não nos tornamos mais pacientes uns com os outros. Pelo contrário. A gente hoje vai no supermercado, não sei vocês, mas nós aqui particularmente, sente que esbarrou, nem sei se esbarrou, sinto já, desculpa. Não quero saber se o problema foi eu ou foi o outro. Por quê? Porque nós ficamos menos compreensivos e menos pacientes, né? Uns para com os outros. Então, isso não é uma relação harmônica. Nós nos tornamos em relação a Deus, mas nós não nos tornamos mais tolerantes, mais pacientes com o tempo de Deus. Pelo contrário, é uma cobrança para que as coisas rolem, para que as coisas aconteçam, esquecendo que antes da pandemia a gente estava acostumado que tem o tempo de Deus, das coisas se encaixarem para que as coisas possam acontecer para a gente, né? Nós não nos tornamos mais confiantes em Deus. Pelo contrário, nós temos visto que a sociedade está mais pessimista do que otimista. E nós não nos tornamos mais espiritualizados. Nós não estamos falando em religiosos, nós estamos falando em espiritualizados, que é uma coisa íntima, independe de credo religioso, de filosofia e etc.
né? Então, não é isso que a gente observou. Realmente, nós não conseguimos nos transformar. Pelo contrário, já está se antevendo uma nova pandemia, que é a pandemia da ansiedade e da depressão, a tendência a crescer, inclusive em crianças. Por quê? Porque nós não soubemos trabalhar aquela situação e pegar o copo e, ao invés de ver, a gente adora isso, né, gente? Quem está na internet, não sei se está vendo, esse copo aqui é transparente. O copo está meio cheio ou meio vazio. Nós não conseguimos educar o nosso olhar. Né? Próximo, por favor. Então, o que acontece? Nós, a população terrena, a humanidade, que estamos aqui encarnados nesse momento, ainda estamos desorientados. E aí a gente começa a refletir. Deus já enviou para a gente muitos profetas, muitos filósofos, muitos sábios, muitos religiosos, muitos médiuns, muitos outros espíritos de luz, incluindo Jesus aí, para nos orientar. E aí a gente se pergunta, a gente ouviu essa galera? Mas essa galera não veio agora, não. Essa galera veio desde que mundo é mundo. Está vindo, está vindo. Lembra lá do druida, do Asterix e do Obelix, Sócrates na Grécia? A galera foi vindo. De mais diversos credos, nacionalidades, origens, né? Ouvimos? Não. Nós os estudamos? Não. Nós adotamos esses conhecimentos que foram trazidos por essa turma de luz, adotamos esses ensinos dele, ou que eles exemplificaram como bússola para nos orientar durante as tempestades que a gente passa na nossa vida? Não. E por que a gente não fez isso? Nós temos toda a liberdade para fazer isso. Próximo, por favor, César. Então, Joana de Ângeles, falando no livro Homem Integral, se referindo a nós, a humanidade, ela diz: o homem é um ser inacabado, que a atual existência deverá colaborar para o aperfeiçoamento a que se encontra destinado, faltando recursos favoráveis ao seu ajustamento. O homem torna-se uma peça mal colocada ou inadaptada na complexidade da vida social, somando a sua insegurança dos outros, assim favorecendo as crises individuais e coletivas. Próximo, por favor, César. Então, qual é o desafio atual para a humanidade? Bom, o planeta está e vai passar para o mundo das nuvens? Não. Vai virar um paraíso? Não. Vai virar o nosso lar? Não. Mas vai passar para um mundo um pouco melhor. Um pouco melhor do que nós até então estávamos acostumados, que é um mundo de regeneração. Bom, nós não somos ainda espíritos compatíveis com a regeneração, como nós vamos ticar daqui a pouco e ver as características que a gente tem que ter para ser considerado um espírito hábil a encarnar no mundo de regeneração. Nós precisamos, então, nos transformar em espíritos de regeneração. Isso não é para mim, isso é para o Chico, para o Divaldo, não. Isso é para todo mundo, porque Deus é justo. E Ele ama todos igualmente. Ele não amou mais Buda do que me ama. É igual. Só que Buda tinha mais valores, se transformou muito mais rápido do que eu, que ainda estou uma tartaruguinha ali. Né? Nós precisamos nos educar, nos transformar em quê?
deixar de ser humanidade, ser de provas e expiações, e nos transformar em um ser de regeneração. Ou seja, deixar de ser um bebê espiritual, inseguro, e aí tem o outro inseguro do lado, aí junta a insegurança, cai todo mundo, né, tateando no escuro, em um ser que, pelo menos, aí já esteja entrando numa pré-adolescência. Próximo, por favor. Quais as principais características de um mundo de regeneração? Está lá no livro A Gênese, do Allan Kardec, no capítulo 18, item 6. Crescimento moral, amadurecimento moral. Quais são as duas asas da evolução? Moral e inteligência. Isso é um ser sábio. Nós estamos com a inteligência lá em cima e a moral ainda aqui embaixo. Nós precisamos trabalhar a nossa moral para ela chegar perto do nível de inteligência que o planeta aqui, que a nossa sociedade já atingiu. Compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito, independente de credo religioso. Nós somos alma, espírito, tem um nome que você queira, ser etéreo, ser plasmático, não tem energia, não tem problema o nome que você vai dar. O fato é, nós não somos só corpo. A gente parte da terra, do pó vieste ao pó voltarás. Minha carne, os átomos, os elétrons, prótons, nêutrons vão retornar à terra. Porque foi formado com os elementos da terra. Os elétrons, prótons e nêutrons se juntando, formando moléculas, células, etc. E quando eu desencarnar, este corpo que é daqui fica, ele voltará a ser pó, desagrega a matéria e devolve para a terra-mãe, para a natureza, os elétrons, os prótons, nêutrons, cálcio, etc, etc, etc. E eu, que sou a alma, um espírito, um ser luminoso, não importa nome, gente. Eu sou um ser inteligente, eu permaneço, né? Infelizmente, muitos ainda não acreditam nisso. Podem acreditar da boca para fora. Porque se realmente acreditasse, saberia do seu potencial. E a gente não teria tantos problemas ainda na Terra, né? Amar ao próximo vai ser a base das relações sociais. Então, antes de pensar em mim, eu penso no coletivo. Isso é bom para mim e para o resto, né? Rejeição ao materialismo. Unidade de crença religiosa. Unidade de crença religiosa não significa que vai ser todo mundo da religião. Não é isso, gente. Cada um gosta de estar num ambiente que lhe faz bem. Uns gostam de acender vela, outros gostam do terço. Cada um gosta de uma coisa e tem que respeitar. Mas unidade de crença, todos buscando a mesma coisa. Amadurecer intimamente. As mudanças vão atingir todas as áreas do saber humano. E a gente já está vendo isso em polvorosa, né? As ideias espíritas vão servir como? De apoio, que são imortalidade da alma, pluralidade das existências, etc. Todo mundo vai se tornar espírita? Não, gente, que isso, gente? Se você pega e lê o segundo livrinho, desculpa, é isso, o segundo, primeiro foi o Parnaso, né? Segundo livrinho psicografado por Chico Xavier, ele contando, descrevendo, né? A mãe dele descrevendo como ela estava no plano espiritual, né? Cartas de uma Morta, um livro pequenininho, maravilhoso, você lê rapidinho, tem para download de graça já na internet. E ali ela diz que quando ela chegava de visita a outros planetas, outros sistemas solares, ela ia para a capela rezar o terço dela. Porque ela era católica na última encarnação como mãe de Chico. E ela gostava, isso aquecia o coração dela. Faz alguma diferença? Não. Não é isso. Né? Então, o espiritismo vem servir de apoio, né? Principalmente contra essas questões da imortalidade da alma, pluralidade das existências, etc. Próximo, por favor. Então, a gente vê que nós não temos todas essas características ainda, né? Principalmente aquela que é o calcanhar de Aquiles, amor ao próximo, né? Então, a gente se pergunta,
Isso também é um GIF animado, não consegue fazer. Se Deus já enviou, continua nos enviando auxílio, por que que a gente ainda não se transformou em seres melhores, mais conscientes do porquê nós estamos aqui na Terra? Nós não viemos a passeio. Mobilizou isso tudo para eu ter esse corpo, para ter essa água, para ter o brinco, para ter... Mobilizou tudo para passear. Sei não, hein? Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 796, diz que só a educação poderá reformar, transformar a gente. César. Agora, como que nós vamos nos reformar, nos transformar? Não é um longo processo. Então, se é longo, Conceição, vai esperar. Caramba! Mas há quantos milênios? Essa não é a nossa primeira encarnação. E provavelmente não é a nossa última, pelo tipo de espíritos que nós ainda somos. Até quando nós vamos postergar? Aí é de fora o último. São escolhas, né? Aí a gente se pergunta, como que nós vamos nos transformar? Através de uma educação interna. Nós temos que entrar para o mais alto nível de educação íntima, é dentro da gente, né? Nós, como a gente falou, é uma transformação de dentro para fora. Por quê, Conceição? Porque a gente já provou, há muitos séculos vem se provando, que só a educação formal da Terra, que é de fora, professor falando e você absorvendo de fora para dentro, não resolveu vários problemas que nós temos. Não resolveu. Ficou faltando, está faltando algo. Você pode fazer mestrado, doutorado, pós-doc, vai ficar pós-doutorado, vai ficar faltando algo. Quantos pós-doutores estão aí também cheios de dificuldades na vida, íntimas, emocionais, né? Então, a gente se pergunta, nós temos ferramentas em nossas mãos, né? Para a gente poder se mudar, se educar de dentro para fora? Sim, gente. Nós temos uma variedade de ferramentas, é uma benção. Onde que estão essas ferramentas? Dentro de mim, na minha consciência. Quando a gente diz, Deus está dentro de nós, aonde? Na nossa consciência. No momento em que Ele nos criou, ali Ele já fez o link. Ou seja, o link com o Papai do Céu é permanente. É muito acima do 5G, não cai, é um link direto, estável. Eu é que não uso muito esse link, né? Mas ele está ali, na minha mão, está na minha consciência. Quais são essas ferramentas? São exatamente as leis de Deus. Porque a gente observa que até um cachorrinho, uma criança pequenininha, sabe quando está fazendo o que não deve, vai para a mão da tomada e olha para você e dá ri, tipo, vou colocar o dedo na tomada. E você vê, né? Então, isso está dentro da gente. Nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo, né? E o que acontece? A gente dá uma burlada. Vamos lá, César, por favor. Bom, tá, Conceição, tem que me educar, tem que me transformar, é comigo, a hora que eu quero, a hora que não quero, tá bom para mim desse jeito, não tá? Eu tenho que avaliar, né? Mas em que pontos, na média, a sociedade ela precisa de se educar? Próximo, por favor. Bom, primeiro de tudo, nós temos que buscar a verdade. Nós precisamos de parar e buscar saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que eu sou, para que eu fui criado por Deus, qual é a finalidade disso, gente. Né? Então, eu tenho que aprender a ler
a verdade, a entender a verdade, a tratar a falta de conhecimento sobre eu mesma, né? Tratar a falta de conhecimento sobre os meus problemas, mas os meus problemas não são pontuais. Meus problemas, na maioria das vezes, estão ligados a outras questões e muitas delas, às vezes, não está a explicação nem nessa existência. Ah, está na última? Não sabemos. Pode estar de 1000 anos, 2000 anos atrás, né? Sabemos. Tratar a falta de conhecimento que eu tenho sobre o meu destino, para onde que eu vou quando eu deixar a Terra, né? O que vai acontecer? E a falta de conhecimento sobre as minhas dores, porque as dores vêm, bota band-aidzinho e parte para outra, aí vem outra dor, passa outro band-aidzinho e parte para outra dor. E quando a gente vai buscando a verdade, a gente se liberta. A gente aprende a andar sozinho com as nossas pernas. A gente ouve o outro, aprende o que é importante para a gente, mas nós sabemos do porquê aquilo está sendo falado. Né? Próximo. Segundo, usar o livre-arbítrio de forma racional. O que é livre-arbítrio? Nós somos livres para escolher o que nós queremos e para a nossa vida, como a gente quer atuar, somos totalmente livres. Não dá para botar a culpa no outro. Ah, mas você não conhece o meu marido. Ah, você não conhece a minha companheira. Você não conhece meu... Ah, mas você não conhece o meu filho. Né? Mas nós somos livres para educar o filho da melhor forma. Nós somos livres para escolher com quem a gente quer se relacionar dentro, formar um núcleo familiar, seja a configuração que for. Então, não adianta disparar a culpa para só, né? Foram escolhas nossas. Graças a Deus, pelo menos onde nós vivemos aqui no mundo ocidental, não temos obrigação, né, de fazer essas escolhas. Nós somos bem livres, né? A questão da compreensão do bem e do mal ajuda a gente a fazer melhores escolhas. E as melhores escolhas são aquelas em que o indivíduo se vê diante dos outros, porque nós não vivemos sozinhos. Ah, mas eu quero casar com aquela pessoa, custe o que custar. Mas será que é bom para outra pessoa? Eu sou bom para outra pessoa? Às vezes não. Às vezes, ao invés de eu ser uma boa para aquela pessoa, eu sou uma pedra no calcanhar de Aquiles daquela pessoa. Então, para que eu vou insistir? Para que eu vou armar toda uma estratégia? A gente está dando exemplo dessa relação, né, entre dois seres, porque isso todo mundo entende, né? Mas isso se estende para os mais diversos relações da sociedade, né? Então, quando a gente educa o espírito, a gente se educa, a gente usa melhor o nosso livre-arbítrio. A gente usa melhor essa liberdade de escolher. Para quê? Para não nos ferrar e para poupar terceiros. Mas, daqui a pouco... próximo, César, que tem a ver também com o livre-arbítrio. Bom, compreender a lei de causa e efeito. Né? A gente acabou de ouvir na música ali, né? Que você colhe a dor que você plantou. Não tem como. Jogou a bolinha na parede, né? Tio Newton mostrou lá, uma das leis de Newton. Jogou a bolinha na parede, a bolinha volta. Volta. A lei de causa e efeito é ação e reação. Então, são as causas e as consequências das nossas próprias ações. Se nós sofremos nessa atual existência, é porque ainda nós não nos educamos e, por consequência, não nos transformamos ainda o suficiente. Porque dizem os espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a grande parte do nosso sofrimento atual, pasme, não é de outras vidas. Porque espírita, né? Espiritualista, adora.
Porque na outra encarnação eu fui da cruzada, na outra encarnação eu fui não sei o quê, a gente ama jogar, ó. Não. Ali eles dizem, de cair o queixo, né? Que a grande parte das nossas dificuldades é escolhas desta encarnação. Olha como nós ainda não sabemos usar o nosso livre-arbítrio, cara. Já vem com todo um karma de outras vidas. E Deus é bacana, hein? Deus é 10. Ele vai colocando pouquinho, só o que você aguenta. Aí você já vem com peso, que é o chamado aí, o povo chama de karma, de outras vidas, que é ação e reação. Fez, tem as consequências, vai trazer. E ainda vai tomando, usando o seu livre-arbítrio sem pensar e vai botando mais peso. Ah, tá pouco, Deus. Bota mais sofrimento, né? Então, muitas vezes nós sofremos pela nossa visão ainda deturpada, nossa visão míope. Olha como nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. A nossa visão de espíritos, né, muito ligada aqui ao chakra frontal, ainda é míope. A gente confunde as coisas, vesgo, catarata, a gente ainda bota uma tampa para fingir que não vê, e aí entra no livre-arbítrio, faz escolha que não devia, né? E assim, o que acontece? A gente só aumenta o nosso sofrimento, né? Aí a gente fica extremamente magoado, revoltado com Deus. Ó, Pai, por que tanto sofrimento? E eu não olho para dentro de mim para responder. Ó, Conceição, por que tanto sofrimento? O que fizeste do seu livre-arbítrio, né? Então, gente, é igual a dor física, né? Quanto mais você demorar a tratar a causa de uma doença no seu corpo físico, você vai passar mais tempo com a dor. Então, Allan Kardec, ainda no livro Céu e Inferno, diz: assim é que enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. E um dos orgulhos e vaidade nossa é essa: nunca assumir que a gente fez a escolha errada. Quando a gente fica tiririca com Deus, está passando a culpa para ele. Ou para o cônjuge, ou para o companheiro, ou para a companheira, ou para o chefe do trabalho, ou para o síndico, ou para o filho, ou para a sogra. Meu filho me dá muito problema, né? Eu estou sempre... Não deixa de ser um orgulho, uma vaidade de olhar para mim e dizer, cara, tudo bem, aconteceu, mas o que eu tenho a ver com isso? Às vezes você vai descobrir que nessa vida você fez tudo o que podia por aquela pessoa. E mesmo assim ela ainda se comporta daquela forma que te traz dor e sofrimento. Aí sim, aí você diz, eu fiz tudo, então isso tem a ver com outras existências. Mas não é à toa que hoje eu estou com aquela pessoa dentro da minha família, na minha vida, no meu dia a dia. Até o chefe que seja uma chefe de trabalho, né? Então, enquanto ele for orgulhoso, vai sofrer as consequências do orgulho. Jogou a bolinha do orgulho vai voltar. Enquanto egoísta, vai sofrer as consequências do egoísmo, né? Próximo, por favor. E egoísmo, né, é aquela frase emblemática, né? Como é que é? Não sei o que, o meu pirão primeiro. Eu nunca sei o que farinha é pouca, meu pirão primeiro. Farinha é pouca, gente. Pouca farinha. Tudo o pirão. Vou correr, pega a minha parte, Sandra, e fica aí. Né? 4 pontos que nós temos que trabalhar. Vivenciar fraternalmente a outra. Jesus resume: fazer o outro que eu gostaria que o outro me fizesse. Não temos. Eu vou vender esse copo d'água para a Sandra. Ele não está cheio, ela não consegue ver. Aqui tem um vidro escuro, né? Eu gostaria que me vendesse um meio copo, como um copo inteiro, e me cobrasse como um copo inteiro de água. É disso que se trata. É só disso que se trata. É tão simples, gente. Tão simples, mas a nossa miopia torna tudo muito complexo, né? Então, com isso, a gente vai fazer o quê? Se eu passar a pensar, quando eu for tomar uma atitude, porque eu tenho livre-arbítrio para isso, eu me perguntar, né? Envolver terceiro, eu me perguntar, né? Eu estou fazendo isso de uma forma fraternal, também estou pensando no fulano, etc. Eu só estou pensando, não, cansei, quero ser feliz.
minha família que fica aí, ó, se cuide, estou partindo. Né? Mas quem é que está ficando? Como estão ficando? Às vezes tem que ficar, às vezes é necessário racha, né? Para que consigam tolerar uns aos outros, não se continuar fazendo mais mal. Mas como é que eu vou me comportar com os que ficaram? Como é que eu vou me preocupar com os que ficaram? Né? Então, através das várias reencarnações. Por isso a gente tem várias reencarnações. Para ir usando esse livre-arbítrio e acertando essa forma de ver a vida. Né? Porque a gente tem que lembrar que família e sociedade não importa, nós somos todos irmãos. Não importa. Você pode falar o que for, não gostar, não ir com a cara, o que for. É teu irmão, é tua irmã. Acabou. Ponto. Não tem discussão quanto a isso. Não tem. Não tem. Né? Próximo. Podemos pensar de forma diferente, botar aí pessoas diferentes, trabalhar em locais diferentes, gostar de um tipo de música, cada um de música tão diferente. Eu não gosto de música nenhuma, eu gosto de todo tipo de música. Não importa, nós somos todos. Moro na rua, moro num palacete, moro num mais ou menos. Todo mundo é. Né? Então, a gente tem que usar isso para viver melhor com os nossos irmãos. É ter a fé raciocinada no futuro. Raciocinada, gente. Não é aquela fé que não passa por aqui. Tudo tem que passar pelo crivo da razão. É aqui, gente. Como a gente costuma brincar dizendo, bota as pecinhas do tabuleiro na mesa e faz uma linha de raciocínio com aquelas peças do tabuleiro. E veja como vai mexer aquelas peças do tabuleiro. É isso, gente. É pensar nas consequências antes de agir. Né? É usar a razão. E essa fé raciocinada no futuro. Né? Todos os passos para a minha educação íntima, interna, minha transformação deve se basear nessa fé raciocinada. Ou seja, é deixar de viver por viver. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí eu vou, e aí eu vou, e aí eu vou. Né? Quantos livros, quantos romances nós temos aí na literatura espírita, a grande maioria até pela mão de Chico Xavier, muitos pela Ivone Pereira, pelo Divaldo, vários outros. Quantos nós temos que mostrou o que acontece com quem vive por viver? Não para, não reflete, não pensa, nem no outro e nem em si mesmo. Porque quando eu não penso no outro, em algum momento eu vou me lascar também. Vai voltar como consequência para mim. Né? E essa fé raciocinada no futuro, gente, acreditar que eu posso mudar. Eu posso mudar. Eu não mudei. Vai dizer que eu sou aquela mesma criança que minha mãe e meu pai adoram lembrar. Porque quando era criança era assim. Depois ficou adolescente, ficou assado. Depois ficou adulto, ficou passado. Não é? Tem tudo isso. Eu não mudei ou eu sou a mesma? Será que as mesmas coisas que eu gostava, eu ainda gosto? Ou pratico? Eu, por exemplo, adorava dançar na gafieira, na estudantina, quando eu vinha ao Rio. Amava. Eu continuo gostando das músicas de gafieira, só que hoje eu não vou mais, eu não gosto mais de ir. Então, não mudei? Não mudei. A gente não muda? Então, por que eu mudo nessas coisas e não mudo em todo o resto? Então, eu posso sim mudar, porque eu sou um ser em mutação. Meu objetivo final é atingir a perfeição. Ainda não consegui, mas esse é o meu objetivo. Então, cada segundo da minha vida é para eu ir me modificando. Conceição, mas tem alguma alegria nessa vida? Claro, gente. Claro, gente. A maior alegria é ver que eu estou buscando fazer o meu melhor. É dormir com a minha consciência tranquila. É claro que a gente tem alegria. A gente começa a sofrer menos diante dos problemas da vida. A vida está desmoronando e a gente está lá com a mesma carinha, o mesmo sorriso, tentando ver o copo invertido como no coronavírus. Quantos de nós, durante o coronavírus, não tivemos problema nenhum? Não tivemos depressão, não tivemos nada. Passamos bem. Por quê? Essas pessoas souberam ver naquele sofrimento, naquela dificuldade,
algo positivo para ela. Ela conseguiu vivenciar bem aquela situação. Saiu tranquila, entrou e saiu, né? Vamos, César, próximo, por favor. Nossa. O Emmanuel nos diz: se tens fé, sustentará, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que pode prestar aos outros. Uma vez que, aperfeiçoando, transformando a nós mesmos, estaremos habilitando a nossa consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Próximo, César. Vamos. Sexto, o danadinho do autoconhecimento. O danadinho do tio Sócrates, lá na Grécia, conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Em torno de 300 anos antes de Cristo. 2.323 anos por aí, né? Então, é muito tempo, e a gente não quer nem saber, mantenha a distância, né? O aprendizado se faz a partir de cada um de nós. O que é o autoconhecimento diário? É eu parar e refletir, pensar comigo mesmo, sabe, com meus botões? Se eu chegar vou pensar com os meus botões. Com meus botões, com a agulha, com a linha, o que você quiser. Refletir com você mesmo de forma honesta. Nós somos danadinhos. Toda vez, por exemplo, que alguém me incomodar, né? Então, botamos alguns exemplos. Estou conversando com alguém, algo naquela conversa não me bateu bem. Algo ali me incomodou de alguma forma. Assim que eu estiver sozinho, eu paro e penso, o que me incomodou naquela conversa? O que não bateu mal naquela conversa? Agora, gente, olha, honestidade. Não adianta botar a culpa. É porque você não conhece a fulana. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. E aí você esquece. Não, gente. Às vezes, quando eu fizer aquela reflexão, eu vou descobrir alguma coisa em relação a mim mesmo. Ela falou de algo que me magoou, que eu pensei que eu já tivesse esquecido, por exemplo. Ela falou algo que é o meu calcanhar de Aquiles. Sem ela perceber, me deu uma fisgadinha no ponto fraco meu. Então, vamos pegar aquilo e vamos refletir. Por que não pode? Esquece. Por quê? Qual é o problema, gente? De falar com nós mesmos. Você que não consegue falar com a gente, não consegue falar com quem? De verdade, né? Outro exemplo, aprender com o outro. Isso é danado, né, gente? É a vaidade, né? Às vezes o outro tem menos instrução do que você. Você acha que você está mais espiritualizado do que ele, e ele vai te ensinar alguma coisa que vai ser importante para a tua vida. Por que não? Né? Por exemplo, né? Próximo, César. Então, gente, a gente tem que nos educar para nos libertar, para tirar o pé da lama, né? E ir nos transformando em luz, ampliando essas nossas habilidades emocionais. Aí a gente se pergunta, por que a gente ainda resiste tanto nessa mudança, né? Aí a gente faz a pergunta. Do jeito que está hoje, cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui reunidos, vamos nos perguntar, do jeito que está hoje, está bom para mim? Mas tem que ser verdadeiro. Está bom para mim? Está confortável para mim? Se a resposta for sim, das duas, uma. Ou sua consciência ainda está dormindo, porque tem muita gente que não pensa no outro, muito pelo contrário, é extremamente vaidoso, orgulhoso, egoísta, e diz que dorme bem. E a gente fala, Jesus, como que dorme bem? A consciência está adormecida, mas está totalmente adormecida. E se desencarnar assim, vai continuar adormecido na espiritualidade e vai levar mais tempo do que alguns outros para se transformar, né? Então, sua consciência está adormecida ou você já fez a sua transformação. Você já fez a sua transição. Espírito de prova, expiações para a regeneração. Que bênção, que maravilha, né? Agora,
Se eu fizer a pergunta, para mim, está bem contar? Se a resposta foi não, eu tenho que me perguntar como eu posso melhorar a minha vida. O que ainda me incomoda dentro de mim mesmo? Que jeito meu de ser ainda incomoda até a mim mesmo, que dirá o resto, né? Então, é sim, como melhorar? Sim, eu posso melhorar? Sim. Então, gente, vamos nos educar. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É nos educando. É só que agora é de dentro para fora. Ir para a faculdade, para o colégio, para o prézinho, para a creche é fácil. A tia fala, a gente ouve. Agora, daqui para lá, é uma inércia, a gente assim, nossa, batadinhas. Próximo, César, por favor. Bom, e aí aquele último nosso slide da semana passada. Como que essa casa da Prece Chico Xavier pode te auxiliar nesse processo de educação íntima, né? Bom, nós temos essas palestras que ninguém sabe mais do que ninguém, apenas uns preparam, estudam, vêm aqui e trazem a reflexão, né? Mas em que todos nós estamos pensando em conjunto aqui, refletindo sobre o tema. O Evangelho de quarta e sábado, os cursos, o Introdução à Doutrina, Livro do Espírito, Livro do Médico. Gente, educação liberta, liberta. Pense na escravidão pela qual nós já passamos, e alguns ainda vivem. É por falta de educação. Educação que eu estou falando da terra, formal. Um povo educado é um povo livre. Dificilmente ele vai se deixar dominar, né? Então, vamos estudar, mas eu não gosto de estudar em um grupo e refletir. Leiam, leiam, facinho de material, nós vamos sair da inércia. Para criança e jovem, tem evangelização e mocidade, nós temos o passo. O que o passo tem a ver com isso? Ele auxilia a harmonizar meus chakras para que se falem, interajam bem. E mais harmonizada a minha mente vai estar mais clara, mais limpa. Eu vou ouvir mais os ensinos dos bons espíritos que se aproximarem de mim, principalmente se eu oro ou se me ligo a Deus de alguma forma, né? Então, vou usar melhor o meu livre-arbítrio, tomar decisões, agir de uma forma melhor. A irradiação e a vibração que a gente faz aqui pede aos bons espíritos, a Jesus, que vá até os nossos lares. Para quê? Para limpar o ambiente, para que a gente possa ver e ouvir melhor, né? Essa espiritualidade que está sempre com a gente. A gente é que às vezes foge deles, né? A oração, que é a OE, você mandar um nomezinho para a oração, e a equipe espiritual que a gente falou semana passada, vai até onde você estiver, vai lá, tenta levantar, detectar como pode te ajudar da melhor forma, e a gente trabalha nesse sentido, a gente, estou falando dos encarnados, né, segundo a orientação da equipe espiritual, a fluidoterapia e várias outras coisas que nós comentamos aqui semana passada. Quem não estava, daqui a alguns dias já vai estar lá no YouTube da casa. Próximo, por favor, César. Acabou, né? Acabamos. Gente, quem quiser estudar na casa, quinta-feira começa os cursos, mandem um e-mail.